Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nos ilumine nesta catequese, para que, compreendendo, conhecendo a verdade revelada, possamos acolher com amor e viver com fidelidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecei conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nossa sexta catequese, Deus criou o mundo por amor. Nós continuamos aqui ainda a primeira verdade da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira verdade da nossa fé, fórmula do nosso credo, né? E nós já refletimos. Creio em Deus, refletimos, conhecemos quem é Deus. Na última catequese, o Deus que é uno e trino, Deus que é Pai, né? Deus que é todo-poderoso, refletimos sobre a onipotência de Deus, conhecemos. E agora, então, Criador do céu e da terra. Deus criou tudo, Deus criou o mundo por amor. Como é que Deus criou o universo? Essa é uma pergunta que nós também nos indagamos, que a ciência também indaga. Como foi essa criação? Primeiro, nós sabemos aquilo que foi revelado, né? Nós sabemos que Deus criou o universo livremente, com sabedoria e amor. Como foi a criação, nós não sabemos exatamente como foi. Nós sabemos que foi Deus quem criou, e criou livremente e criou por amor. Deus criou porque quis, Deus criou porque da sua liberdade Ele quis manifestar a sua glória nas criaturas. Deus criou com sabedoria, né? Claro, tudo ordenado, todo o universo, todas as criaturas, tudo muito bem colocado, o mundo é totalmente ordenado, Deus criou tudo muito bem feito, com sabedoria, Deus viu que tudo era bom. E amor, né? Claro, a criação é a expressão do amor que em si é fecundo. O amor é fecundo, logo o amor de Deus também é fecundo e por isso criou, por isso cria todas as coisas. A criação não parou, a criação continua, né? Nós vemos todos os dias, nascem novas vidas, todos os dias flores desabrocham na terra, todos os dias a vida continua nascendo, então Deus continua criando. A obra da criação, ela nunca parou. Deus criou tudo do nada. Isso também é uma premissa para nós. Ex nihilo. Do nada. Só Deus pode criar tudo do nada. Só Deus é onipotente. E Deus fez tudo do nada. Criou um mundo ordenado e bom. E que Ele, Deus, transcende infinitamente. Deus está acima de toda a criação, né? Deus é superior a tudo que criou. Se nós ficamos maravilhados contemplando o universo, contemplando as estrelas, contemplando toda a obra da criação, todas as plantas, todos os animais, se nós nos maravilhamos com isso, Deus transcende tudo isso. Deus é muito mais maravilhoso e superior do que tudo isso. Deus conserva no seu ser a sua criação, ou seja, Deus continua conservando e sustentando a criação. Se algum momento Deus deixasse de sustentar a criação,
tudo voltaria ao nada. Então, não podemos pensar que Deus criou e abandonou. Não, Deus criou e continua a sustentar, dando-lhe a capacidade de agir, conduzindo-a à sua realização por meio do seu Filho e do Espírito Santo. Então, nós sabemos que Cristo veio tornar novas todas as coisas e por isso, então, Deus continua sustentando e guiando toda a obra da criação. Esse parágrafo resume, um resumo de tudo aquilo que é a catequese de hoje. Esse mistério da criação é uma das verdades mais fundamentais da nossa fé. Trata-se de uma revelação que nos diz de onde viemos, quem somos e qual é o sentido da nossa existência. Deus, sendo eterno e perfeito em si mesmo, não precisava criar. Deus não precisava criar nada. Deus é Deus, Não precisa de nada, não lhe falta nada, mas o fez por amor e para a sua glória, como nos ensina a tradição. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Deus criou o mundo do nada. E as coisas pequenas e as coisas grandes, tudo foi criado por Deus, tudo é obra da criação. Então, ao contemplar a criação, é tão fácil, como já disse, dar glória a Deus, glorificar e louvar a Deus pelas criaturas, por tudo que Ele fez tão maravilhoso. Só por isso nós já teríamos motivos suficientes para louvar o nosso Deus Criador, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos deu. Deus quer que os homens cooperem com a sua obra. Isso aqui é muito importante, Deus quer que nós, seres humanos, cooperemos com a sua obra. Nós vamos ver na catequese como nós vamos colaborar na sua obra criadora, trabalhando e dominando a terra. Ideias principais. Então, primeiro, Deus é eterno, Isso nós temos certeza. Existe em nós esse conceito de eternidade e que nós não vemos nas criaturas. Ou seja, tudo o que vem ao mundo, veio, existiu e deixará de existir. De modo especial as criaturas vivas, Somente nós humanos não, mas não pela natureza. Pela natureza humana nós também existiríamos e deixaríamos de existir. Mas nós seremos eternos e somos eternos por graça sobrenatural, porque somos filhos de Deus que é eterno, e por isso somos eternos. Mas, pela natureza, tudo existe, passa a existir e depois passa também a não existir. Os seres vivos nascem e morrem, e o universo também terá o seu fim. Então, só Deus é eterno propriamente dito, Quer dizer, Deus não tem princípio e nem fim, Ele é eterno, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade que cremos. Em Deus não há passado nem futuro, mas um presente imutável. Então, Deus, no seio da Santíssima Trindade, vive um presente imutável. Não existe passado nem futuro em Deus. Deus quis criar o mundo, e especialmente o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, e nos preparou o mundo com todas as suas maravilhas. Deus fez todo o mundo, todas as criaturas, todo o universo por causa de nós humanos, para nos servir, para que nós cuidássemos, dominássemos, para que nós possamos manifestar a glória de Deus, glorificá-lo em toda a sua criação. Antes de Deus, nada existia, Só Deus existia. Então Deus fez tudo existir do nada para comunicar a sua perfeição. Portanto, a criação ela é a expressão da bondade de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus que criou tudo para nós, e preparou para nós tudo com muita beleza, com muita ordem e com um propósito de manifestar a sua glória. Deus criou o mundo do nada, Deus fez todas as coisas só com o seu querer e criou tudo do nada. Antes dele criar, não existia nada. Isso temos que ter convicção, crer que Deus fez tudo por amor e fez tudo do nada. Criar não é o mesmo que fabricar. Aqui a gente tem que
distinguir esses dois conceitos, criar e fabricar. O que é criar? Criar é fazer com que exista algo que antes não existia, tirando-o do nada. O homem não pode criar, apenas Deus pode criar. Às vezes a gente usa o termo criar, né? Então, esta música foi criação de fulano, esta pintura é criação, né? Esse pintor criou essa pintura. Não, nós não criamos nada, nós fabricamos, nós produzimos, nós reproduzimos, né? Ou seja, o pintor, para fazer uma pintura, ele precisa de uma tela, ele precisa de tinta, ele precisa de pincel, ele precisa de matéria, né? Que toda matéria não foi criada por ele. Toda matéria, e mesmo o pincel que foi fabricado por alguém, precisou de uma matéria que não foi criada por ele. Enfim, quer dizer, o ser humano não cria, ele transforma as coisas, né? Ele muda, ele fabrica com aquilo que já existe, né? Tudo o que nós temos, esta mesa, foi fabricada por um ser humano, mas a madeira não foi ele que criou, não foi ele que fabricou, né? Não foi, é criação de Deus, né? Criação de Deus. Então, tudo que nós fazemos não é criação nossa, mas é fabricação, né? Transformação. Então, só Deus cria do nada. Então, Deus, quando fez tudo, não existia nada. E assim, só Deus pode, porque só Deus é onipotente. Então, isso só manifesta mais o conceito da onipotência de Deus. E para que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano e a obra da criação, melhor, toda a criação, o céu e a terra. Deus criou para a sua glória e por seu amor. O mundo é a manifestação da perfeição divina. Um reflexo do que é Deus. O mundo não é Deus, mas é um reflexo do que é Deus. Quando a gente contempla quão belo é a criação, todas as coisas feitas por Deus, desde uma simples flor pequena, até os animais mais ferozes, né? Até o céu, as estrelas, o universo, né? Isso é uma imagem de Deus. Deus é muito mais que isso, né? Deus é muito mais belo, muito mais perfeito, né? Muito mais pleno do que toda a criação. Então, tudo que nós olhamos canta a glória de Deus. O universo, as criaturas, o mundo, canta a glória de Deus. Pensando no homem, Deus criou todas as coisas e colocou-as nas suas mãos. E aqui, agora nós voltamos para nós, que também fomos criados por Deus, né? Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Vamos ter uma catequese sobre isso. Mas, olhando para as outras coisas criadas, nós percebemos o quanto nós somos importantes, né? Quanto Deus criou o ser humano com amor, ao passo de fazer todas as outras coisas para nós, para satisfazer as nossas necessidades, para que nós também cuidássemos das outras coisas que Deus criou. Então, assim também nós entendemos o quão digno é o ser humano, quanto importante nós somos para Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. O trabalho e o domínio da terra. Então Deus deu ao ser humano, né, esta capacidade, deu esta vocação, é uma vocação, né? Deus confiou ao ser humano essa missão de dominar e cuidar o jardim, né? Está lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15. Deus quis que o homem dominasse a criação, trabalhando, retirando-lhe dela, né, todo o seu fruto, todo o seu sustento. Assim como na criação Deus fez tudo muito bem, assim o homem tem que fazer muito bem todas as coisas por amor a Deus. Então a criação Deus não nos deu para destruir, né, mas para o nosso bem, para cultivarmos, para cuidarmos, para participarmos da obra criadora de Deus, colaborarmos com Ele na obra da criação. Então, para nós cristãos que entendemos isso, trabalhar é um ato digno e santificante, quando feito com amor, retidão e oferecido a Deus. São José Maria Escrivá nos ensinava assim: o trabalho não é só uma necessidade, é um meio para o homem santificar-se
e participar da obra criadora de Deus. Por isso o cristão é chamado então a fazer bem todas as coisas, através do seu trabalho profissional, que colabora com Deus na obra da criação ou no bem da sociedade. Todo trabalho é importante, todo trabalho é necessário, todo trabalho feito com justiça, ele é digno e bom, e ele é meio para a santificação. Então, quando feito com amor, com retidão, com justiça e oferecido a Deus, todo o trabalho é a nossa participação na obra da criação. Deus conserva e governa o mundo. Se Deus não conservasse o mundo, este desapareceria e voltaria ao nada. Se Deus não tivesse o tempo todo com a sua mão sustentando a criação, tudo voltaria ao nada. Deus continua criando e sustentando a sua criação. Ele governa este mundo. E de uma maneira especial, Deus governa os homens, com leis que estão impressas na sua natureza, respeitando sempre a liberdade que lhes deu como um dos grandes presentes. Deus continua, isso nós chamamos de providência divina. A providência divina é o meio pelo qual Deus continua governando, sustentando todas as coisas, regendo o universo e regendo a nós. Claro que a nós Deus deu liberdade, então nós podemos ou não seguir os conselhos, as ordens, os mandamentos, que é para o nosso bem, mas se não quisermos seguir, Deus nos fez livres. Diferentemente das outras criaturas, As outras criaturas, elas não são livres. Os animais nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. No ciclo da cadeia alimentar, um alimenta o outro, Assim, os animais. Ou seja, existe uma ordem que eles obedecem por instinto natural que Deus colocou nas criaturas. A nós, seres humanos, existe também uma ordem, mas esta ordem, ela respeita a nossa liberdade, porque só nós, seres humanos, somos livres de escolher. Só nós. Então, por isso, Deus espera que nós, na nossa liberdade, sigamos as ordens dele. Sigamos a ordem pela qual ele nos criou para o nosso bem. E esta ordem, em Jesus Cristo, na fé, nos encaminha para o céu, para a salvação, para a nossa vocação primeira, que é a santidade, que é estarmos com Deus. Por isso, voltando mais uma vez a esse ensinamento do trabalho, é muito importante nós oferecermos o nosso trabalho, todos os dias, a Deus. Não ver o trabalho humano mais como algo apenas necessário para a nossa sobrevivência, para o sustento da nossa família, mas vermos o trabalho como um local onde nós podemos nos santificar, onde nós podemos santificar os outros, com o nosso sim cristão, vivendo verdadeiramente como cristãos, apóstolos de Cristo no mundo, santificando o local do nosso trabalho, fazendo bem todas as coisas, fazendo por amor a Deus, oferecendo até o nosso cansaço de cada dia para a nossa santificação, ou seja, o trabalho é um lugar de santificação. A gente poderia começar o nosso dia com uma oração de agradecimento e também de oferecimento a Deus, como essa aqui. Vamos rezar juntos? Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos as ações deste dia. Fazei com que sejam todas segundo a vossa santa vontade, para a maior glória vossa. Preservai-me do pecado e de todo o mal. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. Uma oração de oferecimento do dia, das obras, pedindo a proteção de Deus. Oração que nós podemos fazer assim todos os dias, oferecendo a Deus nossas obras, nossos trabalhos, tudo aquilo que vamos viver e, claro, pedindo a sua proteção em todo momento.
Ter confiança em Deus, é isso que Ele espera em nós, né? Uma vez que Ele governa, rege tudo, e conhecendo a providência de Deus, que Deus exerce sobre o mundo e sobre cada um de nós, nós deve nos levar a uma decisão confiada de nos colocarmos em suas mãos. Vamos nos colocar sempre nas mãos de Deus, confiar na sua providência, Deus que cuida tudo. Esse abandono nas mãos de Deus será fonte da nossa serenidade, da nossa segurança e da nossa alegria. Cada dia basta as suas próprias preocupações, diz a palavra, né? Então vamos nos preocupar apenas com as preocupações de cada dia, confiando a nossa vida na providência de Deus. Deus estará do nosso lado, não vai nos abandonar, vai nos dar aquilo que é necessário, né? Se nós nos confiarmos sempre a Ele. Propósitos, então, para a nossa vida, para crescermos nesse dom, nesta compreensão, nesse desejo de vivermos abandonados na providência de Deus. Procurar fazer todas as manhãs o oferecimento de obras ao levantar. Com aquela oração que aprendemos, mas pode ser também uma oração espontânea. Iniciar o nosso dia sempre rezando, claro, dando sentido sobrenatural ao primeiro instante do nosso dia e, claro, também oferecer tudo o que vamos viver naquele dia, oferecer a Deus trabalhos, obras, estudos, para que tudo possa ser para a honra e glória de Deus. Acostumar-nos a oferecer tudo a Deus, o estudo, o trabalho, fazendo o melhor possível. Quando fazemos, dedicamos-nos 100% de nós naquilo que estamos fazendo e fazemos por amor a Deus, nós estamos nos santificando, estamos nos tornando mais santos. Então, um dia que a gente trabalha emburrado, reclamando, né, de tudo, sem paciência, maltratando o próximo, aquele dia a gente não se santifica, né? Talvez até dê uns passos para trás. Agora, o dia que a gente começa oferecendo a Deus tudo e se propõe a viver bem e a fazer tudo por amor a Deus, aquele dia nós nos santificamos, ganhamos mais uma pedrinha lá no céu, né? Damos um passo a mais rumo a Deus. Temos que aprender a fazer tudo por amor a Deus. Então, as perguntas para a nossa fixação, depois de ler o Catecismo, nos parágrafos 279 a 324, o que significa dizer que Deus criou o mundo do nada? Por que Deus criou o mundo se Ele não precisava de nada? Qual a diferença entre criar e fabricar? Qual é o papel do homem na criação? Como podemos colaborar com Deus através do nosso trabalho? O que é a providência divina e como ela age em nossa vida? De que maneira podemos oferecer o nosso dia a Deus? Com essas perguntas, nós fixamos aí a nossa catequese e aprendemos mais sobre o que Deus espera de nós ao criar-nos, ao fazer tudo para a sua glória e como nós podemos colaborar com isso. Peçamos então à Virgem Santíssima, nossa Mãe, que interceda por nós, ela que é a sede da sabedoria, que nos ilumine e nos faça compreender a verdade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.